Meus amigos queridos, já este é o segundo conteúdo. Tomara que você tenha escutado o primeiro, se não você procura aqui anteriormente a este conteúdo e nós vamos construindo a nossa reflexão, mas construindo juntos, porque o canal aqui nosso é sempre nosso, não é meu, é nosso, é do nosso grupo todo. Ele tem o objetivo de ajudar as pessoas a se encontrarem com Cristo, palavra viva de Deus, que se faz gente como a gente, para nos humanizar, para nos mostrar o caminho da verdadeira humanidade. Muito obrigado a você por esta jornada e continuamos nossa reflexão nesse domingo de Ramos. Estamos agora meditando o Evangelho de Mateus. Lembra que já meditamos o capítulo 21, versículos de 1 a 11. Agora faremos a meditação do longo Evangelho, que é a narrativa da paixão. Já fizemos nas nossas celebrações, faremos lá fora, na procissão, quando for proclamado, nós faremos os 3 sinais, a persignação, na fronte, na boca, no coração, para entendermos, acolhermos, para que a nossa boca se alimente dele e proclame, porque ele está no nosso coração, aonde viveremos, vivenciaremos. Quando é proclamada a narrativa da paixão, não se usa as 3 cruzinhas, para não ficar dizendo aqueles nomes difíceis, não se diz glória a vós, Senhor, não se usa vela, não se usa incenso nesse momento, porque já foi feita lá na primeira parte, agora é a continuação. E é um texto longo, queridos amigos. Normalmente nós usamos a forma mais breve, mas se formos usar o texto longo, começa no capítulo 26, versículo 14, e vai até o capítulo 27, versículo 66. É um texto bem grande, são mais de 100 versículos, então por isso nós usamos a forma abreviada, que fica no capítulo 27, 11 a 54. É isso que eu vou me referir agora nessa reflexão. Se lembram, ele entrou em Jerusalém, as multidões acolheram ele, dizendo hosana, estavam pedindo por salvação. A salvação não é só algo que acontece depois da nossa morte. A salvação que Cristo traz, ela é integral, ela mexe com todas as nossas estruturas, ela nos ajuda a entender que passa a vida plena pela casa com decência, pela comida decente, pela moradia então decente, pela educação suficiente, pela comida que não falte na mesa de ninguém, pela saúde para que todos a tenham e consigam cultivar a vida, para que exista relações harmoniosas, sem preconceito, sem violência, sem feminicídio, sem homicídio, sem cultura de morte. A salvação passa por aí, meus amigos. Ela não é algo muito espiritualizante, espiritualista, que são palavras difíceis, que só imaginam uma salvação lá no céu, junto dos anjos, na glória. Sim, essa é a consequência. Mas a salvação, para chegar lá no céu, lá junto dos anjos, lá na glória, ela precisa começar aqui, quando a vida sua, minha, dos irmãos mais pobres, mais carentes, mais simples, mais humildes, sem vez, sem voz, essa vida é defendida, é promovida, é de fato vivida e não só apenas sobrevivida. Então terminávamos esse texto da entrada de Jesus em Jerusalém, com esse apelo à salvação, e na segunda parte das nossas celebrações, ao escutarmos todo aquele caminho de condenação de Jesus, que vai culminar com a cruz e a morte de Jesus. Lembrem-se
que é domingo de Ramos e da Paixão. E eu gostaria de lembrar que por muitos anos a cruz, ela foi entendida como sofrimento, como penar, como se massacrar, como fazer algo que o corpo sentisse, mas não no sentido bonito, no sentido de privação, no sentido de causar dor. E isso não combina mais, porque a dor, o sofrimento, a fome, o sacrifício, a maioria dos nossos irmãos e irmãs nesse tempo, por isso a campanha da fraternidade, que hoje é feita uma coleta muito especial para socorrer os nossos amigos, os nossos irmãos e irmãs, aquelas pessoas que às vezes a gente nem sabe, mas que a igreja, com toda a sua caminhada, faz projetos para que esta solidariedade se torne realidade. Que realmente as pessoas, através de projetos, através de organizações, instituições, possam adquirir essa condição de vida plena. Então, a cruz, ela pode ser entendida, sim, como sofrimento, porque é sofrimento. Imaginemos Cristo justo, inocente, santo, puro, digno, Filho do Altíssimo, Filho de Deus, Filho de Maria, nosso irmão, aquele que passou a vida fazendo bem, ele é crucificado, ele morre na cruz, morre vítima desse sistema que tinha inveja, o texto vai falar desta palavra, tinha inveja de Cristo, porque ele estava movimentando todas as multidões, ele propunha naquele momento, ele propõe para nós uma prática de vida e vida em abundância. Essas pessoas não estavam interessadas na vida, elas incitam com mentiras as multidões, e as multidões, ao invés de acolher o crucificado, as multidões pedem para que ele seja crucificado. Por isso, meus amigos, nessa segunda parte eu queria convidá-los a meditarmos como é que nós estamos entendendo a cruz. Somente como um suplício ou a cruz como uma experiência de fidelidade, de fé? Fidelidade não é só não trair, fidelidade é viver a fé. Cristo foi fiel, foi firme na sua fé até o fim. Ele fez a vontade do Pai. E fé é isso. É ao fazer o bem, ao viver a misericórdia, ao praticar a caridade, nós sermos fiéis até o fim ao projeto de Deus, ao projeto do Pai. A cruz, ela lembra que Jesus também experimentou a morte, a condição da finitude, porque ele era totalmente humano. Mas ele experimenta também, e ele é o primogênito, o primeiro a experimentar a ressurreição, a vitória da vida e da vida em plenitude. Nesse texto longo da narrativa da paixão, existem vários comportamentos. Existe o comportamento de Pilatos, existe o comportamento da multidão que grita, crucifica, pede por Barrabás, existe o comportamento das autoridades que preferem que seja solto um malfeitor do que o justo Jesus. Existe aqueles que passam pela cruz e dizem: desce da cruz, tira o sofrimento daí, mostra realmente que era em espetáculo. Existem os soldados que fizeram toda aquela tortura ao flagelarem Jesus. Mas existe um personagem que é muito importante conforme a narrativa de Mateus, que é o Cirineu. Nós, diante do sofrimento, se não o podemos extinguir, se não vamos conseguir sanar todo o sofrimento, nós precisamos ser solidários. Por isso, solidariedade, campanha da fraternidade. Sermos irmãos e irmãs.
Nós não podemos nos sentir ausente, não podemos ser indiferentes. Essa é a proposta forte do tempo da Quaresma. Quantas críticas que ouvimos quando que a campanha da fraternidade é a campanha de nos sentirmos mais irmãos. É um gesto de conversão, superando a indiferença, superando aquela realidade que comigo não, eu não estou nem aí, não acontecendo na minha casa, o restante é o restante. Sabe, meus amigos, Jesus vai até a cruz para resgatar todos os filhos dispersos. E depois dele morto, de ter terminado sua vida, entregado sua vida rezando, meu Deus, por que me abandonastes? Que é o salmo dessa liturgia, inclusive. Ele, diante daquele povo todo, daqueles guardas, daquele oficial, que depois vai dizer, bem no finalzinho, e é aqui aonde que chega a reflexão, o evangelho de hoje vai dizer, ele era mesmo filho de Deus. Lá o povo gritou, filho de Davi. Aqui o soldado, o oficial, ele vai dizer, era mesmo filho de Deus. Então, quando ele proclama isso, a cortina do santuário havia se rasgado. Agora não tem mais nada que impeça o olhar nosso, do nosso coração, de enxergarmos Deus, que é Deus conosco, Deus Emanuel, Deus que caminha, Deus que está entre nós, no meio de nós. Veja que o texto vai falar numa maneira teofânica, de teofania, de apresentação, de presença bem forte de Deus, que os sepulcros vão ser abertos. Não é que os túmulos foram profanados ou os jazigos dos nossos cemitérios vão se abrir e as cinzas que estão lá dentro vão sair por aí. Não é assim. Aqui, de novo, é dizendo que apesar da tentativa da cruz que é tão presente ainda hoje, quantos que são crucificados, não mais no madeiro, mas sim de outras formas, inclusive pela fome, quantas pessoas que são crucificadas, apesar disso, a última palavra não é a palavra da morte, é a palavra da vida. É a palavra da vida. Então, que ao longo desta Semana Santa, agora a Quaresma terminou, estamos na Semana Santa, iremos para o Tríduo Pascal, que essa Semana Santa nos ajude de novo, mais uma vez, a termos bem presente, mas presente mesmo, a vitória da vida e nos coloquemos sempre ao lado de quem defende a vida. Sejamos, queridos irmãos e irmãs, defensores da vida. Um grande abraço, um bom domingo e até amanhã.